Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aplauda o Senhor Jesus. E aplaudindo ao Senhor Jesus com palmas bem fortes, bem alegres. Vamos receber o pastor Hermes, amém? Aleluia. Vamos aplaudir mais forte aquele que vive, aquele que reina. Diga glórias a Deus. A tua presença, Senhor, é o lugar onde nós queremos habitar. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos orar, minha gente? Vamos orar? Feche os teus olhos. Se você pode, leve a tua mão à altura do seu coração. Sexta-feira é um dia que nós separamos para orar com um propósito de cura, para orar pedindo por libertação, pedindo a proteção do Senhor. Então eu quero te ajudar nesta primeira oração. Ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, a minha vida eu entrego totalmente em tuas mãos. E te peço, Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Eu agradeço ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem sido o meu socorro, tem me dado a paz, a tua paz, que excede todo entendimento. Mas eu te peço, Senhor, continue me guardando, continue me protegendo, continua me dando saúde, vigor, em nome de Jesus. Com as tuas palavras, fale com Deus nesta hora, fale com o Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai amado, Deus bendito, Deus santo, nós nos alegramos de podermos estar aqui em tua casa, de podermos estar na tua presença, de podermos louvar o teu nome e ter a certeza que o Senhor está ouvindo e recebendo o nosso louvor, ouvindo e recebendo a nossa adoração. Graças te damos, meu Pai, pois muitas vezes nós enfrentamos situações que pareciam que nós não iríamos conseguir vencer, mas o Senhor, com a tua graça, o Senhor com o teu poder, com a tua unção, o Senhor veio à nossa frente, o Senhor reverteu quadros, o Senhor mudou situações. Quantas vezes, meu Pai, nós estávamos desanimados, tristes, abatidos, e o Senhor nos consolou, o Senhor nos fortaleceu, e agora, meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez dizendo o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós precisamos do Senhor. Se há alguém aqui no nosso meio doente, se há alguém aqui no nosso meio enfermo, seja qual for a doença, seja qual for a infecção, a inflamação, que agora do alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor opere com a tua unção que cura, com a tua unção que restaura. Meu Deus, arranca toda dor de cabeça. Tem pessoas, meu Pai, que quando o tempo muda, meu Deus, quando está calor e de repente fica frio, a pessoa sente fortes dores na sua cabeça, a pessoa sente fortes dores no seu corpo, a pessoa começa a, meu Deus, até a conversar com a dor. Mas em nome de Jesus eu não quero, eu não posso aceitar que esse povo que se chama pelo teu nome se acostume a tomar
remédios. Se acostume, meu Deus, a viver desta maneira. Se acostume com a doença, se acostume com a pressão alta, se acostume com a diabetes. Meu Deus, tua palavra me ensina que o Senhor é o Deus que cura. Então agora purifique esse sangue, limpa, Senhor, esta pessoa por completo, fortalece o sistema imunológico, toca nas juntas, toca nas articulações, nas veias, nos músculos, nas artérias. Pai querido, purifica o pulmão, limpa o sistema respiratório, toca nos olhos, toca, Senhor, nos ouvidos, em nome de Jesus. Faz aquilo que médico nenhum pode fazer, opera o sobrenatural aqui neste lugar. Se existe algum órgão, meu Pai, se existe algum órgão que está falhando, que não está funcionando da maneira que deveria funcionar, meu Pai, em nome de Jesus, toca nesse órgão agora e faz o milagre da cura. Meu Pai, em nome de Jesus, toca no rim, toca no pulmão, toca no coração. Meu Deus, o Senhor é o Deus que limpa o sangue, faz o HIV positivo desaparecer. O Senhor é o Deus que limpa o sangue e leva embora a leucemia. O Senhor é o Deus que fortalece os ossos. O que é o Covid-19? O que são as doenças desse século, comparados, meu Pai, com o sacrifício que Cristo Jesus realizou naquela cruz do Calvário em nosso favor? Escrito está que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Meu Deus, o preço já foi pago, e agora nós estamos aqui tomando posse de algo que já foi liberado em nosso favor. Declare, igreja viva do Senhor, diga para Deus: Deus, eu recebo a minha cura, eu recebo o meu milagre, eu recebo saúde. Declare sobre alguém que você sabe que está doente, libere uma palavra profética agora e declare: essa pessoa, fala o nome dela, essa pessoa já está sendo curada, já está sendo tocada pelo Espírito Santo. Toca, Senhor, naqueles que estão nos hospitais, naqueles que estão no CTI, na UTI, nas crianças que nasceram e estão na incubadora. Visita, Senhor, todos aqueles que precisam da tua ajuda nesta hora e estão sendo apresentados nesta oração. E não apenas dores físicas, Deus, trata também das dores do coração, trata também da confusão na mente, todo espírito de loucura, todo espírito de confusão, toda depressão, toda angústia, toda melancolia, todo trauma, todo complexo de inferioridade, que do alto da cabeça até a planta dos pés, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, citada ou não citada nesta oração, se há um demônio agindo por detrás desta dor, se há um espírito de morte agindo por detrás desta enfermidade, que agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, do maior ao menor, do chefe ao subalterno, não vai ficar nenhuma mancha na pele. Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, toda retaliação, citada ou não citada nesse clamor, em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai! E não voltes nunca mais. Que assim seja feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Declare assim comigo: em nome de Jesus, eu tomo posse do cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu acredito, pela fé, que eu estou sendo agora tocado pelo Senhor, e que o milagre da cura já aconteceu, não apenas no meu corpo, mas na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você toma posse disso?
Então, se você pode e deseja, aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia. Glória a Deus. Pega comigo agora o livro santo, a palavra, e abre, por favor, em Êxodo, capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Você lembra que na sexta passada nós oramos pedindo pela paz em Israel? A gente sabe que guerras são sinais bíblicos, né? São coisas que estão acontecendo e que até a volta de Cristo Jesus irão continuar acontecendo. Mas graças a Deus, Israel e o Hamas fizeram um acordo de paz e aparentemente as coisas estão melhorando lá naquele lado. Nós vamos continuar orando, amém, minha gente? Por mais que a palavra diga que é necessário que tudo isso aconteça, a gente também não pode se conformar e ficar de braços cruzados. É lógico que não dá para a gente ir lá na guerra, mas a gente pode entrar numa batalha através da oração. Amém, amados? Então vamos continuar orando por aqueles que sofrem. Nunca se esqueça e nunca deixe de orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo nosso país, mas ore também por Israel. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Para a gente entrar na história, eu quero ler o versículo de número 6. Êxodo capítulo 1, verso de número 6. Se alguém já encontrou, diga amém. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eu vou ler de novo, Êxodo capítulo 1, versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eu vou ler mais uma vez o verso 7, eu gostaria que você declarasse após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Você acredita que Deus derramou sobre os filhos de Israel a bênção da frutificação, a bênção da multiplicação, a bênção do crescimento, e que essa mesma bênção Deus pode, quer e vai derramar sobre a mim e sobre a sua vida? Quem acredita nisso? Agora, com toda a vitória, o que tem também? Algumas dificuldades, é ou não é? Com todo o crescimento, surgem pessoas com inveja, surgem pessoas que querem o teu mal, surgem pessoas que querem o teu fracasso. Mas eu acredito que o mesmo Deus que era com Israel é o mesmo Deus que é comigo, é o mesmo Deus que é com você, é o mesmo Deus que continua te guardando debaixo das suas asas, te protegendo e te livrando de todo o laço do passarinheiro. Você acredita que através dessa palavra o Espírito Santo quer, pode e vai falar aos nossos corações? Você crê nisso? Então feche os teus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, pedindo para que não seja o homem, para que não seja o pastor, mas para que seja o próprio Espírito Santo a falar comigo
e também com você nesta hora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai amado, Deus bendito, Deus eterno, nesta hora nós estamos aqui reunidos e queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender com a Tua palavra. Nós já Te louvamos através dos hinos, colocamos a nossa saúde, a nossa vida em Tuas mãos, e agora nós pedimos ao Senhor, abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir o Senhor falar. Prepare o nosso coração e envie uma palavra revelada pelo Teu Espírito Santo, que todo o nosso eu diminua por completo, e que o Senhor cresça e apareça não apenas aqui neste lugar, mas em nossas vidas. Opere o Teu querer, faz o Teu propósito tornar realidade em nós e através de nós, que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor, e se você pode e deseja, aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Quando Jacó, seus filhos, a sua família estavam passando por necessidades, por falta de alimentos, José, que nesta hora já era o braço direito de Faraó, José que nesta hora já era o governador do Egito, sabendo de toda a luta que os seus irmãos estavam enfrentando, que a sua família estava passando, José faz o convite para que a sua família venha viver com ele ali nas terras do Egito. Eram mais ou menos umas 70 pessoas, e com toda certeza por um bom período de tempo, a família de José foi bem tratada ali. Afinal de contas, José foi um estrategista, José foi um excelente governador, e quando o Egito mais precisou, foi através de José que Deus operou um grande livramento. Foi através de José que o Egito conseguiu vencer a crise da fome. Os judeus, e eu creio nisso, e eu acredito que você também deva confiar, os judeus, eles têm a bênção de Deus, e quando eles são fiéis ao Senhor, tudo que eles fazem prospera. Dificilmente você vai ver um judeu mendigar na rua, dificilmente você vai ver um judeu passando por necessidades, porque eles entendem essa questão com Deus sobre a fidelidade, e aquele que é fiel, as janelas dos céus se abrem em seu favor. E por isso a palavra de Deus, ela nos ensinou, aqui onde nós começamos a leitura, que mesmo depois da morte de José, mesmo depois da morte do líder José, os filhos de Israel, eles continuam frutificando, continuam aumentando muito, continuam multiplicando-se de uma maneira extraordinária. Só que aí começam as dificuldades. Versículo de número 8. Entra comigo nessa história aqui. Verso de número 8. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Entenda comigo, amado, o Egito hoje, segundo uma pesquisa que eu fiz na internet, o Egito é o 29º maior país do mundo. Ele tem em extensões o dobro do território da França, por exemplo.
Mas mesmo ele sendo um país grande, é que nós temos uma noção que o nosso país é gigante pela própria natureza, mas o Egito também é um país muito grande. Embora ele seja um país extenso, a maior porcentagem da população do Egito vive ainda hoje próximo do rio Nilo. Se hoje 80, 90% da população egípcia vive próxima do rio Nilo, imagine só nesta época aqui. Eram pequenas aldeias, pequenos vilarejos, próximo do rio. E aí eu te pergunto, me responda por favor, qual era a aldeia que mais crescia? Qual era a aldeia, o povo que mais prosperava dentro do território dos egípcios? O povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu. Perceba que o próprio inimigo, porque eles vão se tornar agora inimigos do povo de Deus. Perceba que o próprio inimigo reconhece o seu potencial. Não foi Israel que disse: nós somos grandes e nós queremos ter a nossa terra. Foi o próprio inimigo que disse: esse povo é um povo poderoso, e se esse povo se unir, se esse povo se ajuntar e guerrear, eles vão conquistar tudo que eles desejarem. Eu não sei se você está entendendo aí, mas eu vou dizer mais uma vez: o próprio inimigo está reconhecendo que se o povo de Deus se unir com um propósito, o povo de Deus vai conquistar tudo que desejar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter só um pouquinho, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abastança, eu também sei ter muitas coisas, e eu posso tudo porque quem me fortalece é Deus. O próprio inimigo reconhece a força do povo de Deus, e tem essa brilhante ideia, a ideia de colocar tributos, a ideia de fazer com que esse povo trabalhe de uma forma com que eles venham produzir e produzir muito, com que eles venham construir cidades e cidades lindas, cidades formosas, fortes, mas que eles mesmos construam casas que eles não vão morar, construam cidades que eles não irão morar, paguem impostos caríssimos para que eles não tenham sonhos altos. E vem cá, amado, será que essa estratégia do inimigo ela mudou muito? Será que alguma coisa mudou? Essa é a estratégia do inimigo: oprimir o povo de Deus, colocar carga no povo de Deus. Perceba que o inimigo não quer saber a importância que Israel teve no Egito no passado. O inimigo não quer saber aqui agora da história de José. Desculpa falar isso contigo, mas às vezes a gente quer viver de coisas que nós fizemos, sabe? Não, porque eu conquistei tal coisa, eu fiz tal coisa, mas quando foi isso? Foi em 1973. Você acha que o inimigo se importa com quem nós éramos, com o que nós fizemos, com o que nós conquistamos, se nós oramos, se nós fomos libertos, se nós tivemos estratégias do Espírito Santo para vencer a fome? Ei, o teu passado não importa para Satanás, o teu histórico de conquistas e de vitórias não importa. O que você deixou de fazer ou o que você conquistou, para ele não interessa. Há uma coisa que está tanto no coração do inimigo quanto no coração dos homens: ingratidão e indiferença. Para o inimigo tanto faz se esse povo foi vencedor ou não foi, e para os egípcios há esse sentimento de indiferença. Eles nos ajudaram no passado, mas a qualquer momento eles podem querer tomar conta disso aqui.
E aí vem esta opressão, aí vem essa questão de querer impor cargas e cargas pesadas. Mas aí vem um dos textos que eu mais gosto nesta passagem, versículo de número 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Posso ouvir um glória a Deus por causa disso? Quanto maior era o peso, quanto maior era a aflição, quanto maior era a carga, maior era a graça que Deus derramava, maior era a força que Deus derramava, mais esse povo crescia, mais esse povo avançava, mais esse povo multiplicava na terra. E eu quero liberar esta palavra ao teu coração hoje. Pode ser que o inimigo tenha desprezado você, menosprezado você, desprezado o teu histórico com Cristo Jesus, mas quanto maior for o peso, quanto maior for o jugo, quanto maior for o ataque de Satanás contra a tua vida, mais graça Deus derramará sobre ti. O inimigo pode até tentar te ferir, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que opera nesse mundo. Deus é com você, e quanto maior for a luta, com certeza maior será a tua conquista. Quem está entendendo e tomando posse disso? Veja por favor o que está escrito nos Salmos 105. Salmos 105, versículo de número 24. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Israel não era um povo só numeroso, não era só um povo grande, Israel também era um povo poderoso. Recebe essa palavra no teu coração. A força de Deus está com você, o poder de Deus está com você. Cristo Jesus já liberou a palavra. Se você crer, obras maiores serão feitas para a glória de Deus Pai. Em meu nome, disse Jesus, você pisará na cabeça de serpentes e escorpiões. Ainda que beba algo mortífero, não fará mal algum, pois o Senhor está ao teu lado. Igreja viva, quanto mais te humilharem, quanto maior for o sofrimento, quanto mais difícil for a sua luta, tudo isso significa que maior será a bênção que Deus está preparando para entregar em tuas mãos. Deus vai te ajudar a crescer, Deus vai te ajudar a prosperar, Deus vai te ajudar a realizar os sonhos que Ele tem preparado para você. Agora, é impressionante como o povo de Deus sofre sem fazer nada. É impressionante como o povo de Deus é perseguido só porque eles têm a bênção de Deus. É perseguido só porque está crescendo. É perseguido só porque está avançando. Tem tantas coisas que a gente tem que ouvir hoje, e às vezes ficar de boca calada. É verdade ou não é? As pessoas falam o que querem na TV, falam o que querem na internet. Aí um servo de Deus fala alguma coisa, vira manchete. Não, porque essa fala é uma fala homofóbica, mas a pessoa pode chamar Jesus de gay, que ninguém fala nada. Aí quando alguém do povo de Deus fala alguma coisa, é massacrado, vira notícia. Quando alguém fala uma verdade, a verdade parece que vira mentira. A verdade ofende, a verdade machuca. E deixa eu te falar uma coisa, só a tua presença em alguns lugares já irá deixar muita gente incomodada. Vou dizer de novo, só a tua presença, sem falar nada,
Só a tua presença em alguns lugares já irá deixar muita gente incomodada com você. Quem está entendendo isso, diga amém. Ah, pastor, mas dói, né? Porque isso dói, isso machuca. A perseguição dói, a gozação, o escárnio, a zombaria dói. Dói saber que alguém está falando mal de você pelas costas. Dói sentir-se perseguido. Machuca por dentro, machuca ou não machuca? Mas você está pegando isso aí no teu coração? Tem coisas que para crescer vai doer, vai machucar. Mas eu estou aqui tentando profetizar na sua vida através dessa palavra, que quanto maior for a dor, maior é o crescimento que Deus está proporcionando em você. Está doendo, não estou conseguindo dormir à noite, estou chorando. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Ele orou por 3 vezes para que a dor saísse, e Deus disse: não, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo se alegrou com isso, dizendo: então quando estiver doendo, quando eu estiver me sentindo fraco, então nesta hora eu me alegrarei no Senhor. Quantas dores nós enfrentamos, a dor de perder um amigo, uma pessoa que nós contávamos com ela, mas de repente essa pessoa nos traiu. A dor de enfrentarmos um mal entendido na família, a dor de sermos zombados e escarnecidos por essa sociedade, a dor da solidão. Mas a própria igreja primitiva, que é uma igreja que nós invejamos, eu invejo a igreja primitiva, por tantos milagres que aquele povo vivia, por tantos testemunhos que aquele povo tinha para contar. Veja aqui, abre comigo em Atos capítulo 8. Será que já existiu na terra uma igreja que passou por mais perseguições do que a igreja nesta época? Do que a igreja primitiva? Será que já teve uma época em que a igreja sentiu tanta dor quanto a igreja de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Diga misericórdia. Dói ser perseguido, dói passar por tudo isso, dói ver os seus sonhos, suas promessas parecem que estão morrendo. Hoje a gente fica triste porque alguém olha feio para a gente. Quantas vezes de repente na sua casa, com os seus familiares, você estava ali ouvindo um louvor, ouvindo um hino, e alguém pediu para que você desligasse o rádio. Alguém olhou feio, alguém olhou torto para você só porque você estava evangelizando, só porque você estava contando um testemunho, só porque você estava falando de uma experiência ou de um relato bíblico. Você já passou por isso alguma vez? Só que essas experiências que nós passamos nem se comparam com a dor que a igreja enfrentava. É verdade ou não é? Nem se compara. Mas mesmo assim, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. E sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós achamos que essa dor que estamos enfrentando vai nos fazer parar, que essa luta que estamos passando vai matar a nossa fé, que esse sofrimento vai te fazer desistir,
E aí você enxerga essa luta, você enxerga essa perseguição como uma barreira. Mas eu estou tentando te dizer que é exatamente essa luta, é exatamente essa perseguição, é exatamente essa dor, é exatamente esse sofrimento que você está enfrentando, que Deus vai usar tudo isso para te fazer crescer nesta terra, para envergonhar os teus inimigos e para te fazer prosperar na terra da amargura. Onde você chorou, você vai crescer. Onde você foi humilhado, você vai crescer. Onde você foi zombado e escarnecido, Deus vai te fazer crescer. O diabo quer fazer você desistir do emprego, porque tem alguém ali falando mal de você. Mas é nesse emprego que Deus vai te dar o crescimento. O inimigo quer fazer você desistir da sua família, por causa de briguinhas bobas. Mas serão essas brigas, essas intrigas, que farão com que você e o teu marido, você e os teus filhos, tenham um relacionamento ainda mais sincero, ainda mais verdadeiro, ainda mais honesto. Quem está entendendo isso, diga amém. O inimigo está tentando dizer que você não tem chamado, que você não sabe pregar, que você não sabe orar, mas será nessa sua limitação que a graça de Deus vai te envolver e vai te usar poderosamente nesta terra. O inimigo quer matar os teus sonhos, quer exterminar a tua fé, mas quanto maior for a perseguição, mais o Espírito Santo vai encher a igreja. O que aconteceu com a igreja? Por causa da perseguição, eles tiveram que se espalhar. E ainda bem que houve a perseguição. Como assim, pastor? É porque muitas vezes a dor, ela nos tira da zona de conforto. Vou dizer de novo. A dor, muitas vezes ela nos tira da zona de conforto. Quantas vezes por causa de uma dor, nós oramos mais? Por causa de uma dor, nós mergulhamos na palavra. Por causa de uma dor, nós abrimos um propósito e santificamos a nossa vida e jejuamos ao Senhor. É verdade ou não é? Se não fosse a dor da perseguição, o que nós vamos ler aqui não teria acontecido. Versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o inimigo não queria que o evangelho continuasse sendo pregado em Jerusalém. Só que lembra o que a gente leu no começo? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, o evangelho ainda está sendo pregado lá em Jerusalém. É escondido? Mas a obra ainda continua sendo feita. Mesmo com tantas perseguições, a obra continua sendo feita. E aqueles que saíram sem ter direção, aqueles que saíram dispersos, onde eles chegam, eles pregam a palavra. Onde eles chegam, eles anunciam o evangelho. Versículo de número 5: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Amado, você que já leu a palavra, o Novo Testamento algumas vezes, você sabe que os samaritanos e os judeus, eles tinham um conflito. Se não fosse a perseguição, quando o evangelho chegaria em Samaria? Talvez teria demorado mais. Que ia chegar, porque a obra de Deus não falha, mas iria demorar um pouco mais. Você está entendendo isso até aqui? Versículo de número 6, se você está entendendo, pega isso. Tem dores que vão acelerar o processo da bênção na tua vida. Pega isso. Versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz,
e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simeão, e aí a história continua. Agora presta atenção nisso, havia muita alegria naquela cidade. O inimigo quer dispersar os escolhidos de Deus, mas existe um Deus que nos chamou para crescer. Recebe isso aí. Existe um Deus que nos chamou para crescer, para multiplicar, para avançar, e esse Deus é o mesmo que está te fortalecendo agora, através da sua preciosa palavra. Parecia que o povo hebreu iria morrer no Egito, que a história ia acabar, mas quando esse povo começa a orar com fé, e eu creio nisso, que quando nós oramos com fé, a resposta sempre vem. É como Tiago disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Volta comigo lá em Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23. Êxodo capítulo 2, verso de número 23. Amém? E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atendeu Deus, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Quando a oração começou a ser feita, quando o clamor começou a ser feito, quando o nome de Deus começou a ser invocado, então a resposta do Senhor vai chegar, e o final dessa história é Deus levantando um homem chamado Moisés, e libertando o seu povo de uma escravidão que já durava cerca de 430 anos. É claro que o povo de Israel não viveu 430 anos como escravos, porque durante esse período, por alguns anos, eles viveram bem por causa de José. Mas a escravidão já durava muitas décadas, muitos anos de sofrimento, e cada ano que passava o sofrimento crescia e era ainda maior. Talvez exista alguém aqui com uma luta, com uma dificuldade, que já tentou resolver e não conseguiu, e essa luta só vai crescendo, essa dor só vai machucando. Talvez seja um desemprego, talvez pode ser um vício na família, uma doença, problemas familiares, uma questão de separação, uma angústia, eu não sei o que é, mas uma coisa eu tenho certeza, a tua dor pode ser grande, mas Deus é maior, muito maior do que tudo aquilo que pode te fazer sofrer. E se alguém, escuta isso, se alguém pode te ferir a tal ponto da dor crescer, alguém pode também te curar a tal ponto de te levantar nesta terra e te livrar de toda a opressão. Agora é uma escolha que você precisa fazer. Vou continuar dando ouvidos àquilo que me machuca, aquilo que me fere, ou vou ouvir aquele que pode me curar, aquele que pode me sarar de todas as minhas dores? Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Pastor, existe algo que tem me machucado, existe algo que tem me ferido. Paulo ouviu da parte de Deus: a minha graça te basta. Não procure se livrar da dor, procure a graça de Deus. Às vezes a gente quer resolver o problema, só que um abismo chama outro abismo.
A gente tenta resolver um problema, é igual aquela pessoa que quer pagar uma dívida e pega um empréstimo com o banco. Resolveu o problema? Ela pagou o agiota, mas está correndo juros no banco agora. Resolveu um problema? Resolveu um problema, mas ganhou outro. É um cobertor curto. Ela cobra em cima, descobre embaixo. E tem gente vivendo assim, tentando aliviar uma dor, tentando resolver um problema, mas só Cristo pode te cobrir por inteiro. Só Cristo pode resolver todos os teus problemas. Então, ao invés de querer resolver uma luta, busca Deus. Ao invés de querer resolver essa dor, busca a graça do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará em teu favor. Pastor, até aqui eu ouvi a voz que me machucava, mas daqui para frente eu quero ouvir a voz daquele que me sara. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, faz isso hoje. Ou se você já entregou a vida a Jesus e por algum motivo se machucou e saiu dos caminhos do Pai, volta para a casa do Pai enquanto ainda dá tempo. Você que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, ou você que quer voltar para casa e para os braços do Pai, sem medo, sem vergonha, aí no seu lugar, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida, bem alto, sem vergonha. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero viver para a glória dEle. Todos aqui estão em Cristo Jesus? A irmã aí está em Cristo Jesus? Glória a Deus. Eu posso orar para que essa palavra se cumpra na sua vida? Como assim, pastor? Mas a minha vida já está nas mãos de Deus. O povo já era o povo de Deus, mas mesmo sendo o povo de Deus, eles cresciam e vinha a aflição. Às vezes a gente cresce e vem luta, é ou não é? A gente conquista e vem luta. Tem gente que olha para a sua própria vida e diz assim: pastor, essa palavra não faz muito sentido para mim não, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada, moro de aluguel, ando de ônibus, eu não tenho nada de especial, e mesmo assim eu enfrento tanta inveja. Pastor, às vezes eu vou fazer compra no supermercado, eu tenho que ficar fazendo as contas certinhas, eu não posso comprar tudo que eu quero, eu tenho que comprar só o que é essencial mesmo, e mesmo assim eu passo tanta perseguição, enfrento tanta perseguição, pastor. Você pode pensar que não tem nada, mas tem um brilho em você que nem todo mundo nesse mundo tem. Você pode até dizer: pastor, eu moro de favor, eu não tenho absolutamente nada. Você tem a presença de Deus, o Espírito Santo está contigo, e só por causa da presença de Deus, em alguns lugares, vou repetir, em alguns lugares você vai entrar e já vai incomodar, mas quanto maior for a tua incomodação, quanto maior for a perseguição contra a tua vida, maior vai ser o derramar da graça de Deus trabalhando em teu favor. Feche os teus olhos, ore comigo dizendo assim: meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe as dificuldades que eu tenho passado, as perseguições, afrontas que eu tenho enfrentado, mas em tudo eu quero confiar no Senhor. Eu não quero perder a minha fé e a certeza que o Senhor está comigo e não me desamparará. Pai querido, deixa eu sentir a tua presença e me fortalece a tal ponto que esta palavra seja também um testemunho em minha vida, que quanto maior for a luta, a dificuldade, a perseguição, a afronta, que maior seja o testemunho que eu irei dar para a glória e louvor do teu nome que é santo. Assim seja feito. Continue falando com Deus, falando com o Pai. Pai amado, nós agradecemos e glorificamos o teu nome pela palavra que foi revelada aos nossos corações, e agora com humildade nós te pedimos que essa palavra seja uma verdade na nossa história, que pessoas que estão passando por essa luta como Israel passou, como a igreja primitiva
Curitiba também enfrentou. Meu Deus, que em nome de Jesus, pessoas que tentam orar em casa, pessoas que tentam falar da tua palavra, pessoas que tentam, meu Deus, louvar o teu nome, e já vem alguém, um familiar, um amigo, escarnecendo, zombando, perseguindo, afrontando, por causa do nosso testemunho. Deus, que em nome de Jesus, ainda que essa pessoa tenha entrado aqui desanimada, ainda que a fé desta pessoa, meu Deus, estivesse fraca, até esta palavra estar sendo ministrada, que agora, meu Deus, a nossa fé seja fortalecida, o nosso ânimo seja renovado. Vem, meu Pai, em nome de Jesus, e derrame graça sobre os teus filhos, derrame vigor sobre os teus filhos, levante aqueles que estavam caídos para a glória e louvor do teu nome, e traz o crescimento, traz a multiplicação, pois esse é o objetivo do inimigo: nos paralisar, impedir que o povo de Deus cresça, impedir que a igreja cresça, impedir que almas sejam alcançadas. Mas quanto maior for o ataque do inferno contra a igreja do Senhor, mais almas serão alcançadas para a glória do teu nome, mais vidas serão libertas para a glória do teu nome, mais pessoas serão transformadas para a glória do teu nome. Pai, talvez eu esteja orando com alguém aqui, que seja a única pessoa na família que serve a Cristo em espírito e em verdade. Talvez sejam poucos os cristãos na família deste homem, na família desta mulher, e por causa disso, meu Deus, a família zomba desta pessoa. Mas em nome de Jesus, os números de salvos nesta família vão aumentar para a glória do teu nome. Os mesmos que hoje zombam irão abrir a boca para glorificar e adorar o Deus que nós servimos. Que assim seja feito, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. E se você pode e deseja, aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia. Aleluia. Eu creio que tem coisa nova chegando aí na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio que se você era o único, ou se eram poucos os salvos na sua família, esse número vai aumentar para a glória de Deus. Quanto maior for a tua perseguição, maior vai ser o crescimento. E nós não estamos falando de prosperidade financeira só não, minha gente. Nós estamos falando de almas no reino de Deus. Amém, amados? Amém? Talvez você diga assim: pastor, eu tento evangelizar tanto meu filho, a minha filha, o meu marido, e eles só zombam de mim. Mas logo, logo você não vai evangelizá-los sozinhos. Porque logo, logo, eu quero profetizar algo. O pior, aquele que você olha e diz assim: esse daí é caso perdido, esse daí é só Jesus na causa. O pior vai ser alcançado para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o pior vai te ajudar a evangelizar o restante da família para a glória de Deus. Amém, amados? Pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu assento. Nós estamos aqui com a nossa irmã Cida, né? A irmã Cida, ela quer agradecer a Deus e contar o seu testemunho para a igreja. Vem cá, irmã, vem cá. Só passar o álcool aqui. Sobe aqui, irmã. Segura o microfone. Fala para a igreja, qual é o seu nome completo? Que foi que Jesus fez? A paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, depois o pastor e todos os irmãos que oraram por mim. Que eu estive internada 2 semanas que eu peguei o Covid. Aí a minha filha veio aqui pedir oração para a igreja, pelo pastor. Está orando por mim, que eu não estava bem, que eu estava ruim mesmo. Chegou até o ponto dos médicos falar para minha filha que eles iam me entubar. Aí a minha filha falou: em nome de Jesus, isso não vai acontecer.
que eu creio no Deus vivo que vai curar minha mãe. E graças a Deus eu estou aqui para dar esse testemunho. E peço oração para os irmãos que continuem orando por mim, para que Deus me aumente mais a minha fé e dê a cura completa. E peço também para todos que estão no hospital, que estão entubados, né? Muitos já perderam seus familiares, que eu também já perdi uma filha, logo no começo do Covid. Mas eu estou aqui firme na presença de Deus, e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que oraram por mim e o pastor. Te agradeço, pastor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Queria você dar um abraço aí de cristão. Amém? Deus abençoe. Que Deus te dê todo o renovo que você precisa, tanto espiritual quanto nos pulmões aí. Que Deus renove a tua vida, a tua fé, a tua saúde, em nome de Jesus. Amém? E vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de ajuda. Vamos continuar intercedendo. Se você conhece alguém, esteja colocando essa pessoa no caderno da oração, que nós estamos orando. Amém, minha gente? Ainda cabe bênção aí? Abre comigo em Mateus capítulo de número 6, por favor. Mateus capítulo 6. Versículo de número 22.